passagens lindas, quando, acredito eu, o Senhor começou a fazer, a derramar o seu Espírito de uma maneira maravilhosa sobre todo, debaixo daquela promessa que nós lemos, quando o Senhor disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E quando nós vamos para esse texto, nós vimos aqui que está escrito assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, do qual aqui nele crê, receberão a remissão pelos seus pecados. Diga: Senhor Jesus, perdoa-me os meus pecados. Quando nós vamos para o 44, nós vimos aqui que diz assim o texto: quando Pedro falava a palavra de Deus pelo Espírito Santo, todos que estavam naquele lugar, todos, não só aqueles que tinham circuncisão, mas também aqueles que eram gentios, como diz a palavra de Deus, que não tinham circuncisão, enquanto Pedro pregava a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus batizava aquele povo, e eles começaram a falar em outras línguas. E por falar em outras línguas, despertou nos que estavam ali, em ver aqueles homens gentis que não tinham circuncisão falando em línguas estranhas. E chegaram a questionar a Pedro, dizendo: Pedro, vem cá. Chegou os conhecimentos dos apóstolos que os irmãos que estavam ou na Judéia, que também era gentil, haviam sido batizados, sendo eles sem ter a circuncisão. E diz a palavra de Deus que Pedro fala para ele dizendo: olha, eu estava em Jope orando. Estava fazendo o quê? Orando. E quando eu estava em uma êxtase, eu tive ali uma visão que sobreveio no céu um objeto como um grande lenço, descia debaixo do céu. E quando eu olhei nas pontas, olhei de novo, e eu vi alguns animais. E ele diz aqui: quadrúpedes da terra, répteis, aves do céu. E eu vi uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E diz o texto que Pedro repreendeu: de modo nenhum, Senhor, porque a minha boca nunca entrou nada que fosse impuro. Escute bem, Pedro tem uma conversa com todo e com Deus, com o Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo diz a voz: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: não, Senhor. Ele diz assim: ó Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Você pode dar glórias ao Senhor. E a voz repetiu mais uma vez, e diz a palavra de Deus que quando Pedro, contando para eles, porque eles achavam que tinha o Espírito Santo era exclusividade dos judeus, ou daquele que tivesse a circuncisão.
de Deus é que toda a terra estaria cheio, é que todo aquele iria chegar ao tempo, conforme escrito no livro do profeta Joel, que o Senhor iria derramar o seu Espírito Santo sobre nós. E Pedro não entendeu, e aqueles discípulos não entenderam, e louvado seja a Deus, porque o Espírito Santo de Deus chegou até nós, porque eles achavam que seria exclusividade só deles. Diz a palavra de Deus que Pedro chega e diz: olha, escuta aqui vocês, através do Espírito Santo de Deus chegou salvação para todos da casa daqueles que está sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Escute bem. Por quê? Porque ele disse: hoje na sua casa serão todos salvos. Diga glória a Deus. Escute bem. Quando eles estão ali batizando, sendo, melhor dizendo, sendo batizado, chega o questionamento de novo para Pedro, dizendo: Pedro, e o Espírito de Deus leva Pedro até João, e ele diz: João na verdade batizou com água, mas vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a ele, ou a eles, o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus. Você crê em Jesus? Então levante a sua mão e diga: eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Aleluia! Pedro chega e diz: eu vou responder a vocês. Eu não devia, mas vou. Quando João Batista, ele batizava com água, mas estava debaixo de uma promessa em que através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia subir ao Pai, mas enviaria um outro, que era o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e esse nos revestia de poder e autoridade. Escute bem. Quando os demais ouviam isso, clamaram e se gloriaram a Deus, dizendo: então também os gentios, Deus concede o arrependimento para a sua vida. Amados, o que eles tinham a convicção de que o Espírito Santo de Deus não viria aos gentios. E quem são esse povo, pastor? Pessoas igual a nós. Porque nós não nascemos, não vamos criar como eles, como os judeus. Mas o Senhor disse assim: eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que crer, que confessar, aleluia, oh glória, receberão o poder dos céus. Oh glória, você crê, meu irmão? Escute, há um questionamento até hoje a respeito de sermos, de falarmos, de sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus e falar em outras línguas, como está escrito na palavra de Deus, línguas repartidas como de fogo. Isso não é só um privilégio de alguns. Diga assim comigo: esse não é o privilégio só de alguns, é meu também.
Aleluia. Quem quer ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Escute. Com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nas nossas vidas, a Bíblia diz que o Senhor nos concede o Espírito não mais de covardia, mas de ousadia. E eu posso citar para vocês homens cheios da presença do Espírito Santo. Estevão, quando Jesus tinha já ido, e a promessa do livro de Atos tinha se cumprido, um jovem chamado Estevão foi o primeiro a dizer: eu vou pregar as boas novas do Senhor. Quando ele recebeu a presença do Espírito de Deus na sua vida, ele disse: eu não vou ficar calado. Imagine o decreto dizendo: olha, todo aquele que falar sobre esse Jesus, pode matá-lo. Eu autorizo. Pode sim tirar a vida dele. Imagine Estevão dizendo: pode tentar contra a minha vida, mas me calar, deixar de testemunhar aquilo que vi e do que eu sinto, a morte não vai me calar. E chega um dia em que ele está ministrando, e a multidão cerca Estevão, e ele começa a falar sobre Jesus, sobre o arrependimento, perdão, falar das boas novas do Senhor e das novidades de Jesus. Logo, aqueles que queriam impedir endurece o coração e diz: vamos matar esse jovem, porque ele não pode falar desse Jesus. Ele já morreu para eles, para nós ele está vivinho aqui. Aleluia. E eles começam ali a chegar para aquele jovem e dizer: cale a boca, Estevão. E ele dizendo: eu não posso me calar. Aleluia. Então você vai morrer. Não tem problema, mas eu vou continuar falando. O que Estevão tinha dentro dela, irmão, era a presença do Espírito Santo de Deus. Aí diz a palavra de Deus que Estevão estava ali, e a multidão começou a cercar ele, ouvindo as boas novas, ele cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quando de repente vem todos aqueles homens dizendo: cale a boca. E vem um homem chamado Saulo e chega para ele e diz: jovem, cala tua boca, fica calado. E ele diz assim: eu não posso, eu não posso, eu não posso. Olhe para a pessoa do lado e diz assim: você não pode ficar calado. Aqui é o lugar de adorar. Quem vai adorar? Só os adoradores levantam a mão e dão glória a Deus. Aí diz o texto que Estevão olha e diz: o que vocês têm para comigo, para que eu possa temer? Paulo chega e diz: leva ele para fora da cidade, pegam pedra. Vai se calar não? Vai parar de falar não desse Jesus? E ele diz: não, eu não posso me calar, porque aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, não me permite que eu me cale. E eles começam ali
começam ali, junto com Saulo, apedrejar aquele jovem. E de repente ele está ali passando por um momento muito, mas muito difícil. Ao invés de ele reclamar, enquanto eles jogam pedras sobre ele, ele olha para o céu e diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Aleluia. Meus amados, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus aqui, levanta a mão para ver. Quem nessa noite talvez a presença do Espírito Santo, levanta a mão para ver. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não permita que eu saia daqui do mesmo jeito que eu entrei. Diga: eu quero sair daqui cheio da tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Escute, um jovem simples, humilde, um jovem aos olhos dos homens igual a nós, mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, ele não teve medo, ele não recuou. Eu conheço crente cheio da presença do Espírito Santo. Você conhece o crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Escute bem. E a palavra de Deus fala de um outro homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero voltar para um texto no qual nós lemos que o Espírito Santo de Deus levou a Pedro até a casa de Cornélio de uma maneira tão maravilhosa, meus irmãos. Escute só. Este homem, ele era um homem bom, ele era um homem generoso, ele era um homem que todo aquele povo que passava sobre a sua propriedade, ele fazia, providenciava um lugar bom para aquela pessoa, dava dinheiro para aquela pessoa. No dia seguinte ele ia embora, ele orava, mas faltava algo: ele aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. E um certo dia, Pedro, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, foi até a casa deste homem. E quando ele chega lá, ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E toda aquela família aceitaram a Jesus. Aleluia! Tu crê que assim vai acontecer na tua vida? Então levanta a sua mão e diga assim: eu creio que hoje eu vou orar e o Espírito Santo vai converter a minha família. Você pode glorificar a Jesus? Você pode dar um glória mais forte esta noite? Você crê que o Senhor tem poder para isso? Levante a mão para mim. Deixa eu ver quem crê que o Senhor tem poder para fazer. Mas escute bem. Como é? Pastor, mas se eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus, o que pode acontecer com a minha vida? Se você puder abrir a palavra de Deus, vai lá para Gálatas, para a gente concluir a mensagem. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Se caso você hoje não estiver nos padrões do qual nós vamos ler nesta noite, você vai pedir a Deus, você vai pedir ao Senhor, e Ele te concederá.
Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor. Diga comigo, amor. Amor. Pergunta para a pessoa: você consegue amar? Você consegue amar? Quem consegue amar, levanta a mão por Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: não é amar quem nos ama, é amar quem nos odeia. Diz o texto que se nós amar quem nos ama, que prazer é nisso. Já pensou aquele teu vizinho chato, aquela pessoa que trabalha contigo, que pega no teu pé o tempo todo porque tu é crente, aquela pessoa que implica com você 24 horas, e ao invés de você odiar aquela pessoa, você passar a amar aquela pessoa. Se tu consegue amar, o Espírito de Deus repousa sobre você. Mas ele diz que além do amor é gozo, é prazer. Escute bem. Quando você vem à casa de Deus, você tem prazer de vir à casa do Senhor? Ou você vem assim meio que se arrastando? Quando você vem para a casa de Deus, você coloca a sua melhor veste e diz assim: hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou glorificar a Deus, hoje eu vou me encher da presença de Deus. É assim que você faz? Repousa sobre você o Espírito Santo de Deus. Mas o terceiro é paz. Jesus disse: eu vos dou a paz. Muitas vezes na nossa casa, no meio da nossa família, é uma luta muito grande, é uma tribulação grande. E às vezes você se pergunta: pastor, mas o que é que eu faço? Quando o inimigo, quando meu Jesus acalma aquilo, levanta um outro aqui, o que é que eu faço? Aleluia! Clama por Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus na tua casa, que a tua casa será um celeiro de paz. E aí, o terceiro é longanimidade. Vida longa. Vida. Diga para a pessoa do lado: não peça para morrer, não. Porque se tu tem o Espírito Santo, tu vai viver os melhores dias dessa terra. Tu crê, crê? Eu quero morrer, calma aí. Todos nós vamos. Mas quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Tem promessa para se cumprir na nossa vida. Ei, não acabou não. É o começo de uma nova história da tua vida. Ah, pastor, mas por que não aconteceu? Ah, pastor, mas porque ainda não chegou? Tu não vai morrer até que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você quer de Deus, mas se você puder levantar a mão e profetizar na tua vida hoje, faz isso. Profetiza na tua vida em nome de Jesus, que vai acontecer, que vai acontecer. Benignidade, bondade. Você é uma pessoa boa? Ou você é aquele crente carrancudo, de cara fechada? Está tudo bem com você? Não.
Tá bom não? Sei. Irmão, dá um sorriso. Eu disse, pra que tá vindo gente? Meu Deus. Pra que eu vou sorrir? Irmãos, escuta só. Irmão, pastor, eu não tenho motivo para sorrir. Se tornou uma pessoa amarga, porque alguém o traiu. Se tornou uma pessoa amarga, porque foi passada para trás. Se tornou uma pessoa amarga, porque frustrado com aquilo que não aconteceu, com alguém que magoou, com alguém que falou algo. Perdoa, 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 e tu vai comer o melhor dessa terra e vai viver os dias mais felizes da tua vida. E por último, é a fé. É a fé. Você tem fé? Pergunta para a pessoa assim: você tem fé? Então creia, porque hoje vai acontecer algo tão lindo na tua vida. Fica de pé. Fica de pé. Você vai usar a sua fé agora. Agora você vai